Olá, turma boa! 15 de março de 2023, quarta-feira, dando sequência ao nosso projeto aí. Bom, eu quero iniciar essa aula dizendo o seguinte: tem alguns assuntos que estão em curso. Por exemplo, um drone americano que foi abatido no Mar Negro. Está desenrolando ainda esse bate. Então, na aula da semana que vem, eu trago esse tema. Greve geral na França, em virtude da reforma da Previdência, que está sendo votada exatamente hoje, né? Então, eu também vou esperar o que vai acontecer, o desdobramento dessa greve, para trazer para vocês aqui na semana que vem, tá? Então, tem alguns fatos que você está vendo notícia hoje, ou na quinta, na sexta, que eu vou trazer quarta-feira que vem, porque hoje eu não tenho a posição final, né? Assim como a situação do Banco Suíço, né? Que está gerando essa instabilidade financeira no mercado financeiro europeu. Tá? Então, vamos aguardar. Aí, minhas condolências à família do Caniço, da banda da qual eu gostava muito, né? Vamos lá. Então, pessoal, esses aqui são os meus endereços, né? Principalmente o WhatsApp para quem quiser adquirir os livros de atualidades. Para quem está fazendo prova, não pode estudar atualidades em cima da hora, tem que assistir os vídeos anteriores, é muito assunto. Hoje são 17 temas, mais as manchetes, né? É muita coisa. Segue a gente no Instagram, porque lá eu gravo dizendo, olha, tá no ar o vídeo, né? Tem o meu canal do YouTube também, que eu coloco esse vídeo também, né? E tem algumas questões comentadas. E entre em contato com a gente com qualquer dúvida que você tiver sobre o seu edital, aí que envolva atualidades, tá? O livro é R$ 25,00, com 100 questões comentadas, 50 de Brasil e 50 no mundo. Já estou fazendo o 10º, quero terminar o 10º até o final de março, comecinho de abril, né? Mas não adianta, porque eu vou tratar questões só desse período, né, de fevereiro, finalzinho de fevereiro até o começo de abril, porque eu trabalho por períodos. Então, se você tem um edital que pega o segundo semestre, você precisa pelo menos de 4 livros. Aí eu faço uma bela promoção para você, tá? É só entrar em contato pelo WhatsApp. É uma forma de você ter conteúdo, né, assinar o Vencendo Concursos e testar atualidades aí com questões super preparadas e super comentadas. Esse é o grande lance. É uma verdadeira apostila de atualidades. Semana de 8 a 15 de março, hoje 15. Vamos lá. Depois eu saio daqui, dá um pause para ler com calma, né? Brasil vai começar a aplicar, e já começou, né, a Mpox, varíola dos macacos, tá? Então já está iniciado aí o processo de vacinação, saindo daqui. Poderão ser vacinadas pessoas que vivem com HIV e status imunológico identificado pela contagem de linfócitos inferior a 200, né, nos últimos 6 meses. Pessoas com baixa imunidade, tá? Também serão imunizados os profissionais que atuam nos laboratórios em contato com o vírus, com medida preventiva. Pessoas que tiveram contato, secreções corporais de casos suspeitos. Então, é esse o pessoal que já está sendo iniciado com o nome dessa vacina. Não se chama mais varíola dos macacos, tá? É Mpox. Bom, vou ter que ficar aqui. Crise e inflação fazem brasileiros consumirem menos refeições completas. Lembrando que nós voltamos para o mapa da fome. E mais salgados, diz pesquisas. Classes mais pobres, para variar, foram as mais afetadas entre 2019 e 2022, com um aumento de 35% de consumo de snacks, né? Que é o nome que se dá aí a essa piora dos alimentos, dos hábitos alimentares do brasileiro. Estou completando salgadinho, salgado pronto, coxinha, esfirra. Não que não seja gostoso, eu adoro, né? Mas a gente sabe muito bem que é preciso ter uma refeição completa, que se estenda esse bom prato aí para o Brasil inteiro, que tenha, né, esse tipo de política pública,
porque isso implica em baixa imunidade, em problemas que nós já levantamos aqui, como o número de crianças aí com problemas de saúde, né, subnutridas, que eu já levantei em outras aulas. Tem que assistir outras aulas, porque os editais falam em questões sociais. Saltão, Araura e Garibaldi pagarão 7 milhões em indenização após resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Vocês viram esses casos, né? Eu já cheguei a comentar, foi lá em Bento Gonçalves, né? Fizeram um acordo com o Ministério Público do Trabalho, vão indenizar aí em 7 milhões aqueles 200, muitos vieram da Bahia, que até sofriam choques, aí tortura, na colheita da uva em Bento Gonçalves. Vinícolas grandes que terceirizaram a contratação dessa mão de obra e fizeram esse acordo, né? O problema é que cada trabalhador vai ganhar R$2.000 e ONGs e outras instituições de defesa contra o trabalho escravo vão receber mais do que os próprios trabalhadores, né? Olha lá, 2 milhões destinados aos trabalhadores e 5 milhões revertidos aos fundos ou projetos para a reparação do dano. Deveria dar a esses caras uma grana melhor, né? Casos de dengue no Brasil, meu Deus do céu, eu não aguento. Tem aumento de 46% entre janeiro e fevereiro desse ano. Então, as provas que vão ser em abril, maio, né? Quase 160 mil casos de dengue estão sendo investigados no país, né? E aí, no Rio de Janeiro foram quase 2.000 casos em 2 meses. O Espírito Santo passa por uma epidemia com mais de 29 mil registros, né? Minas Gerais, 6 mortes. E aí, deixa eu sair daqui. Inflação acelera a 0,84 em fevereiro. Eu aproveitei que tinha espaço nesse slide para colocar uma outra notícia, né? Que não tem nada a ver com a dengue, né? Mas a gente sempre vai colocando todo mês para vocês o índice da inflação, né? E o que quer dizer? Muito possivelmente, né? E aí o destaque é para o setor da educação. Tá? 8 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta. E o destaque para a educação, aí com o aumento das mensalidades das escolas, material escolar, matrícula. Isso impactou na inflação de fevereiro. Óbvio que não tem a ver com a notícia da dengue, mas eu tinha espaço no slide e para colocar mais notícia, assim eu fiz. Bom, todo mundo lembra que o Bolsonaro reduziu lá o ano passado o ICMS do Estado, a arrecadação dos estados. E os estados perderam muito dinheiro, né, no segundo semestre do ano passado. E aí o Haddad, ministro da Fazenda, negociou com os estados aí uma reposição dessa perda. E é isso que está nessa notícia, que eu vou sair daí. Haddad anuncia 27 bilhões para compensar perdas dos estados com o teto do ICMS. Lembrando que o Lula já aumentou novamente aí muito mais da gasolina do que do etanol. Então, em virtude daquela até boa intenção do Bolsonaro de conter o aumento da gasolina, mas os estados perderam impostos. Como é que vai ser feito isso aí? Boa parte do valor de reparação já está resolvido porque alguns estados conseguiram liminar para não pagar suas parcelas com a União. É o caso de São Paulo e Piauí, né? Então, o que aconteceu? Os estados que devem para a União não pagarão a sua dívida. Então, ao invés do governo federal dar dinheiro para os estados que deverão deixar de pagar a sua dívida. Alguns já tinham conseguido deixar de pagar, como São Paulo e Piauí, né? Os estados chegaram a informar, eles não gostaram desse valor, porque gerou perda de 45 bilhões nos últimos 6 meses de 2022. Todavia,
Vamos lembrar que essa foi uma ação feita pelo governo federal anterior para reduzir aí o preço do combustível, que impactava em toda a economia. Bom, exatamente na aula passada, né? Na aula passada, ela estava tendo comemoração do dia, era 8 de março, estava tendo uma comemoração do Dia das Mulheres. E o governo federal anunciou uma série de medidas aí naquele dia, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, projeto que reforça a luta, principalmente a questão da igualdade salarial, né? Já é lei isso no Brasil, né? E o projeto de lei estabelece que a igualdade para o exercício da mesma função é obrigatória. Prevê que empresas que não cumprirem a regra terão que pagar multa equivalente a 10 vezes o maior valor pago pelo empregador. Então, na verdade, o que aconteceu é que já existia esse projeto de igualdade salarial, né? Isso já era lei, mas o governo anunciou que vai aumentar a multa, porque, em média, as mulheres ganham 20% menos do que os homens. Também anunciou a retomada de obras de 1.189 creches. Ora, todas essas decisões, esses projetos, esse decreto e tal, a gente vê no papel, anunciou no dia de festa, né? Vamos aguardar, né? Porque uma coisa é o anúncio de qualquer governo municipal, estadual, federal, e a outra é finalmente a realização, né? Quero chegar ao final do ano e dizer, olha, o governo fez 1.200 creches, seja qual governo for, né? Isso já é fundamental para que as mães possam trabalhar. Acho que se eu consigo ficar aqui. Olha aí. Durante também lá no 8 de março, porque eu estava gravando e essas coisas estavam acontecendo, então eu não tinha como colocar na aula, né? O Ministério dos Direitos Humanos, que é o do Silvio Almeida, criou um Disque Denúncia, é Disque 100, tá? Tá aí, ó, Disque 100, para denunciar o trabalho doméstico escravo. No país, 92% das trabalhadoras domésticas são mulheres, sendo 65% negras. E muitas delas, né, lembram daquele, aí passaram um vídeo daquele menino Miguel Otávio que caiu lá porque, enfim, a mulher botou ele no elevador, ele foi atrás da mãe. E tem aí então esse novo Disque Denúncia para esse tipo de trabalho que ainda persiste no Brasil, né? Não é só o caso lá das vinícolas, mas a gente tem que estar sempre fiscalizando esse trabalho doméstico quase que escravo. Entro no campo das manchetes, rapidinhas, né? Vinícolas pagarão 9 mil a cada trabalhador, não chegou isso, não, né? Acordo dá 9 mil, mas vai chegar na mão do cara 2 mil. Os outros 7 mil vão ser para reparação de dano, tá? Então, os 207, eles não vão receber os 9 mil, mas vão ter ajudas, outro tipo de ajudas indiretas. STF foi uma maioria para manter suspensa a decisão que contrariam restrição ao acesso a armas. O que é isso? Muita gente entrou na justiça contra o decreto do presidente Lula que restringia o acesso às armas e aos CACs, ao recadastramento de armas. E aí o Supremo entendeu que esses caras que entraram na justiça contra o decreto que não tem validade. Então passa sim a continuar o decreto que limita o acesso às armas. Xi Jinping realmente foi eleito por terceiro mandato, já havia falado isso, só que agora oficialmente houve lá uma eleição. Os 3 mil membros do Congresso Nacional do Povo votaram unanimamente, né? Então, ou seja, os 3 mil votaram nele.
Então, depois de Mao Tse Tung, o grande líder aí da China. Berlim vai permitir que mulheres façam topless em piscinas públicas. A Alemanha é um país que considera a nudez pública em alguns ambientes não só apropriada, mas também saudável. Né? Interessante aí, né? Governo sobe proposta, eu já havia dito que era 7,8%, e está negociando com o funcionalismo para 9%. Quando baterem o martelo, eu digo, ó, o aumento que está previsto no orçamento, já está previsto para os funcionários públicos, que possivelmente devem envolver você, se está no cargo federal, né? E aí o governo aumentou de 7,8 para 9. Mães e esposas de soldados russos pedem que Putin pare de enviá-los para o abate, né? Ou seja, dentro da própria Rússia não há essa unanimidade aí de que as pessoas devem ir para a guerra. Muitas mães entendem que seus filhos estão sendo abatidos, né? E não tem jeito, é convocado, e o regime autocrático, ditatorial do Putin, e aí as mães protestaram na Rússia. Isso só serve para a gente entender que numa alternativa de uma questão que há uma unanimidade, que todo russo defende a guerra, não é verdade. Muita gente fugindo da Rússia pela Finlândia, né? Muita gente fugindo da Rússia porque não quer ir para a guerra. Agora, é complicado, porque fazer crítica lá dentro também leva à cadeia, leva à prisão. Bom, agora eu entro nas internacionais, né? Rússia usa mísseis de cruzeiro hipersônico em maior ataque no segundo ano da guerra. 8 morrem, 5 pessoas morreram em Lviv, que é uma cidade que lá no extremo leste, do outro lado, né, quase na fronteira com a Polônia, e 3 em Kherson. Então, na quinta-feira, foi, ao longo desse ano, quase que fazendo um diário da guerra, né, o pior ataque russo. Foram 80 mísseis em um único dia, atingindo a população civil, né? Vamos lembrar que as relações, eu vou voltar a falar sobre essa queda desse drone, está anotado aqui no meu caderno, vocês sabem que eu mantenho o meu caderno de anotação aqui, é rascunho, é feio, mas professor é assim mesmo, porque eu vou vendo a notícia e vou anotando, ou coloco no livro ou coloco aqui, muitas coisas eu coloco no livro, porque não dá tempo de eu colocar aqui na aula, né? Então, por isso, uma coisa complementa a outra. E, enfim, estou mantendo o preço desde 2021. Não aumentei aí para ajudar vocês, porque vocês me ajudam, eu ajudo vocês. É a relação que se estabelece aí na educação. Bom, isso eu vou ter que sair daqui para explicar. Israelenses iniciam o dia da resistência contra medidas autoritárias do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Manifestantes estão nas ruas e pretendem bloquear a circulação e tentaram bloquear, teve que ir de helicóptero, né? Ele ia para a Itália, o Benjamin Netanyahu, e criaram o Dia da Resistência. Por quê? Eu já falei para você, as mudanças defendidas pelo premier tornarão mais fraco o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, podem livrá-los dos 3 processos em que é julgado por suborno, quebra de confiança e fraude. Em outras palavras, se aprovadas, como é previsto, a mais alta corte do país poderá perder poder para o parlamento, o que poderá anular as suas decisões por maioria simples de voto e terá condições e terá controle sobre a nomeação de juízes. O que fere isso? Um princípio básico lá do iluminismo, que é o equilíbrio entre os 3 poderes. Ele está querendo dar mais poder para o parlamento do que para o judiciário, com a clara intenção de se livrar das denúncias do processo de corrupção pelo qual ele está sendo julgado. E aí, vejam, ele não é uma unanimidade em Israel, não. Vários protestos há várias semanas contra esse projeto de Benjamin Netanyahu. Sem levar em conta aqui, aquilo que eu gravei na aula passada e nas outras aulas, do ataque entre israelenses e palestinos, né? Lembra que eu falei do cara que fez um site, que levantou
uma grana para reconstruir uma cidade lá na Palestina, porque os israelenses atacavam. Então Israel vivendo aí dois conflitos, um conflito interno contra essa medida de Benjamin Netanyahu e um conflito com os palestinos que se arrasta há décadas. Olha, pessoal, pediram para mim, para eu comentar, né? Na época eu coloquei no livro, porque realmente é isso, né? Eu coloco 17 temas por semana, mas é muito mais coisa que acontece. E aí eu tenho que dizer que realmente o livro complementa. E disseram, olha, houve um acidente com um trem lá em Ohio em fevereiro, você está gravando no dia 15 de março. E falaram, você não vai comentar? Eu falei, olha, nem sempre dá para comentar tudo, né? Eu faço um esforço aqui, usando a minha experiência daquilo que mais cai em prova, né, sabendo daquilo que os temas que as bancas mais gostam, para trazer para você, né? Mas aí o que aconteceu? O dono da empresa foi lá, né? E o trem com 150 vagões que descarrilhou em um raio, que gerou uma coluna de fogo e fumaça, né? Foi em 3 de fevereiro, eu achei por bem trazer, mesmo não sendo uma notícia de maio, né, de março. Porque essa semana o dono da empresa foi no Senado americano dizer que vai tomar todas as medidas, né, porque o cloreto de vinilo é um material altamente inflamável e cancerígeno, que pode ser mortal, né, e, se inalado, causar sérios danos. Então, ele prometeu no Senado, nessa semana de março, que vai, digamos assim, indenizar todas as famílias, que vai cuidar da saúde das pessoas nesse acidente aí de trem que ocorreu em Ohio. Cuidado para não confundir com aquele acidente de trem que aconteceu lá na Grécia, nem com aquele aqui em São Paulo. Os mesmos trens bateram 2 dias seguidos no monotrilho, né? Uma loucura. Mas ela é uma notícia antiga, tá? É uma notícia de fevereiro que eu estou colocando hoje, não porque ela aconteceu nessa semana. Ela aconteceu lá em dia 3 de fevereiro, estou esclarecendo. Mas é porque o dono da empresa foi ao Senado americano dizendo que vai reparar os danos causados às pessoas por esse acidente, tá? Então eu falei, bom, eu não falei, coloquei no livro, mas eu fico com aquele peso na consciência, vai que depois eles perguntam em prova e eu quero dar o mais completo curso para você. Vamos adiante, temos muito tempo aí, já estamos 22. Gente, olha, importantíssima notícia, não vou nem ficar aqui. Arquirrivais, Arábia Saudita e Irã concordam em encerrar anos de hostilidades. Riad, capital da Arábia Saudita, e Teherã planejam reabrir suas embaixadas dentro de 6 meses, em acordo mediado pela China. Olha a China, e aí isso é uma coisa de estratégia geopolítica total. A China mediando um acordo com a Arábia Saudita e o Irã. Obviamente, o Irã é declarado inimigo dos Estados Unidos. Não conseguiria mediar esse acordo. Mas a China se aproximando de um aliado tradicional dos Estados Unidos, que é a Arábia Saudita no Oriente Médio, é a China entrando na região do Golfo, né? Que é uma parte que sempre foi de muita influência dos Estados Unidos. Então, gente, nessas negociações, né, os Estados Unidos estão perdendo espaço, né? Estão perdendo espaço, a China está avançando. Então, e assim, a briga era também por uma questão religiosa, porque os sauditas, eles são de origem sunita, que é uma facção religiosa, e o Irã é xiita. Mas o que está por detrás disso, né? As relações lá no último parágrafo foram cortadas depois que manifestantes iranianos invadiram a embaixada saudita na capital iraniana e executaram após a execução de um clérigo xiita na Arábia Saudita. Então, mataram um xiita na Arábia Saudita e, em retaliação, os iranianos invadiram a embaixada lá
em 2016. Portanto, há 7 anos havia, né, uma briga. E a China conseguiu que os dois apertassem as mãos, e a China chegando onde? Onde se tem mais petróleo no mundo, que era sempre uma área de muita influência americana. Olha, esse é um passo, por isso eu não estou aparecendo tanto, muito importante aí para o futuro da geopolítica mundial. A gente já vem alertando, né, que a China vem aí se expandindo e vai ser a maior economia do mundo. Bom, está tendo uma paranoia no sistema financeiro mundial. Quebraram 2 bancos nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque esses bancos, vamos tentar explicar de um modo bem simples. 2 são os fatores, né? Eles compram o título do governo e o título caiu, então, portanto, eles perderam dinheiro, e a alta dos juros, né, fez com que, lá nos Estados Unidos também, eles tivessem que pagar mais para quem aplicou dentro do banco. Então, eles perderam dinheiro com a queda dos títulos, porque a economia americana sofreu muito, está sofrendo, né? E porque os juros aumentaram, e aí eles têm que pagar mais dividendos. Então, ganham menos e têm que pagar mais, o banco quebrou, né? O banco do Vale do Silício e depois o Signature, né? Esse banco investe muito em tecnologia, startups, né? E aí, o que aconteceu? Logo no domingo, para evitar que essa segunda maior quebradeira de banco na história dos Estados Unidos, a última foi em 2008, o governo americano, o Federal Reserve, o Banco Central, falou: olha, fiquem tranquilos, todos aqueles que têm dinheiro no banco vão conseguir o seu dinheiro de volta. Gente, essas crises financeiras, elas precisam de tempo para a gente analisar. Por enquanto, eu posso te dizer o seguinte: 2 bancos quebraram. Um banco lá do Vale do Silício e um banco menor quebrou na segunda-feira, mas os Estados Unidos correu e disse que vai garantir que os credores, aqueles que têm dinheiro dentro do banco, recebam o seu rico dinheirinho. Todavia, isso respinga no mercado mundial, porque gera uma instabilidade em todo o sistema financeiro. O Credit Suisse, que é um banco grande da Suíça, teve 20% das suas ações caindo hoje. Mas eu também espero a evolução desse processo para analisar com você, porque eu preciso de tempo, porque essas crises financeiras, elas são aí de longo prazo. É bem verdade que, como eu falei, o governo americano agiu rapidamente, garantindo o crédito. Mas a quebrar esse banco numa região super rica, que é o Vale do Silício, né? Conhecido por alta tecnologia, isso mexe demais na conta com o mercado financeiro. E aí fica aquela história: poxa, Estados Unidos, você tem dinheiro para dar para a guerra da Ucrânia, né? Tem dinheiro para dar para os bancos. E a nossa economia, como vai? Né? E os nossos salários? E aí a popularidade de Biden começa a cair. Então, é aquela história da novelinha que eu sempre falo: tem que assistir aulas anteriores, tem que ir acompanhando, porque as provas podem, né, pedir essa notícia ou compactada ou analisada numa longa duração. Já vi esse tipo de questão e eu faço assim também. Questões, eu fiz uma hoje sobre o Mato Grosso, que se transformou aí no 3º maior produtor do mundo. O Mato Grosso, se fosse um país, era o 3º maior produtor do mundo de soja. Só o Mato Grosso, o estado, né? Então, existem perguntas que são de longa duração e perguntas de curta duração. Então, eles podem perguntar qual é o banco principal que quebrou, né? E aí está em inglês e a tradução é Banco do Vale do Silício. Vamos ver como é que desenrola essa crise e quarta-feira que vem, 22, eu estou aqui para apresentar a vocês novidades, se ocorrerem. Muito bem,
A Coreia do Sul, gente, cuidado que é uma notícia muito esquisita. E aí, quando vem a notícia esquisita, eles também podem ferrar vocês em prova. O ministro da Coreia do Sul quer aumentar a semana de trabalho de 52 para 69 horas. Segundo ele, reforma daria às mães que trabalham mais opções e ajudaria a criar filhos em meio a crescentes preocupações com a queda de taxa de natalidade do país. A menor natalidade do mundo é na Coreia do Sul e a maior taxa de suicídio é na Coreia do Sul, segundo a OCDE. A hora de trabalho, né, semanal, normal na Coreia do Sul, ela é de 44 horas. Então o que eles querem fazer? Então eu posso trabalhar mais 12 horas extras. Não. Você vai poder trabalhar até mais horas extras. Aí depois o que vai acontecer? Quando seu filho nascer, ou quando você quiser tirar férias, como se fosse um banco de horas, tá? Então não é que vai aumentar para 70 horas semanais de trabalho. A regra é 44, né? Como é no Brasil. Aí, se eu quiser trabalhar mais, vai dar quanto? Mais 25 horas na semana, eu crio um banco de horas e depois eu compenso lá na frente quando eu quiser aumentar minha licença maternidade, quando eu quiser tirar 45 dias de férias. Este é o projeto para tentar aumentar a natalidade. É um projeto, mas que está sendo muito, muito combatido dentro da Coreia do Sul. Então, eu trouxe essa notícia porque fica parecendo que na Coreia do Sul, onde se trabalha muito, né? 40 horas de trabalho regular, mais 12 no máximo de extra, né? Eu falei 44, são 40 horas. Corrigindo aí. É um país onde se trabalha muito, né? Mas a ideia é tentar aumentar a taxa de fertilidade aí com essa compensação. Mas aí também é aquela história, né? Isso tornará legal trabalhar das 9 da manhã à meia-noite por 5 dias seguidos. Não há consideração pela saúde e descanso dos trabalhadores, disse a Confederação Coreana de Sindicatos em um comunicado. Você imagina trabalhar das 9 da meia-noite, 5 dias? Benza a Deus, né? Então, me parece algo meio bizarro aí. Cuidado que tá aí 40 horas regular. Ele está querendo aumentar o limite de hora extra. Bom, Papa Francisco celebrando 10 anos de pontificado, um Papa revolucionário. Aqui tem no texto algumas coisas que o Jorge Bergoglio aí introduziu, né? Na segunda-feira ele completou 10 anos. A imagem, né, dele rezando sozinho durante a pandemia na Praça de São Pedro. Durante a década bergogliana, a igreja também desenvolveu um diálogo interreligioso com o Islã. Ele também teve um encontro histórico com a igreja ortodoxa, né? Enfrentou os abusos sexuais de menores de idade por religiosos, aboliu o sigilo pontifício, né? Especialmente na questão do banco, aí, do Vaticano, dar mais transparência ao dinheiro utilizado. Esses dias ele obrigou cardeais a pagarem aluguel. Também, quando esteve no Brasil, disse quem era ele para condenar a relação homossexual. Então, um Papa bastante reformista, né? E que é contestado pela ala mais conservadora da Igreja Católica, mas que completou aí 10 anos. E é importante entender as reformas que ele produziu e as marcas que ele está deixando aí no seu pontificado. Bom, existe um país chamado Geórgia, que pertencia à antiga União Soviética, né, que está tentando entrar na União Europeia, mas que está querendo aprovar uma legislação muito esquisita, né? Então, ó, de acordo, vamos ler junto aqui, com o Geórgia, lá embaixo, né, quarto parágrafo. De acordo com o Geórgia, diretor associado da Divisão da Europa, há 2 projetos de lei sendo discutidos no Parlamento da Geórgia. O primeiro projeto exige que as organizações, incluindo grupos não governamentais
e mídia impressa online de transmissão se registrem como agentes estrangeiros, se recebessem 20% ou mais de sua renda anual do exterior. Aqueles que não cumprirem enfrentarão multas de R$50 mil. O segundo projeto amplia o escopo de agentes de influência estrangeira para incluir indivíduos e aumenta as penas de descumprimento de multas para até 5 anos de prisão. Na verdade, a Geórgia está querendo imitar meio que um projeto que já existe na Rússia, que é limitar a imprensa. Traduzindo na linguagem mais simples, é limitar a imprensa, dizendo que são agentes estrangeiros e que, por ser agentes estrangeiros, não podem ter livre acesso à informação lá dentro. Isso está gerando uma onda de protestos no país. Eu quero mostrar aqui para você onde fica a Geórgia, tá? Vou botar aqui no mapinha, tá? Tá ali assinalada a Geórgia, que é um país independente, mas que está meio que aí querendo copiar a Rússia. A população está contra esse projeto de lei. E muita gente acha que se de repente um governo, ela pediu para entrar na União Europeia, né? De repente ela pede para entrar na OTAN, é vizinha da Rússia. Muita gente fala, a Rússia não gosta desse tipo de coisa, né? De quem se aproxima muito do Ocidente. Ela quer manter a sua asa sobre os países que compunham a antiga União Soviética. A Geórgia era uma república da antiga União Soviética, está assinalado em preto ali. Então, veja, o conflito é entre uma população que quer mais autonomia da imprensa, né, e um governo que quer mais um controle. E, de repente, né, entrando na União Europeia, indo mais para o lado do Ocidente, os analistas falam assim, olha, pode virar uma segunda Ucrânia. Mas a gente não trabalha com essa ideia. A gente trabalha com a ideia, está tendo protesto na Geórgia. Por quê? Porque estão querendo limitar a imprensa. Está tendo protesto na França. Por quê? Porque estão querendo fazer uma reforma previdenciária para aumentar de 62 para 64 anos. Está tendo protesto em Israel. Por quê? Porque Benjamin Netanyahu está querendo reprimir a Suprema Corte. É disso que nós temos que pensar para as provas de concursos públicos, tá? O mapa sempre te ajuda. Última notícia, não podia deixar de ser, isso aqui você tem que guardar, que é uma das coisas que as provas mais perguntam, né? Quem ganhou o Oscar em 2023, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o filme, né? Ganhou um filme de... Eu não assisti ao filme, não posso falar, eu sei que é uma ficção científica. Lembrar que Michelle Yeoh, que foi Miss Malásia, ganhou como melhor atriz, né? E ela é a segunda não branca a ganhar e a primeira asiática a ganhar o Oscar, né? Brendan Fraser ganhou o Oscar de melhor ator pela sua atuação em A Baleia. E o melhor filme estrangeiro que eu assisti, que está lá no Netflix, que é Nada de Novo no Front, cuidado para não confundir com o melhor filme estrangeiro, tá? Isto eu considero super importante para a sua prova, porque as bancas adoram, tá? Não sai daí, não sai daí. Calma que estamos chegando nos 40, já estou terminando. Eps. É aqui. Pessoal, essa é a capa dos livros, né? Esses são alguns dos livros de 2022. O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Não, 3, 4, 5, 6 e 7. São 5 livros aí que eu fiz sobre o ano de 2022. Ah, não, 8 também, né? São 6 livros, na verdade. Eu faço a R$25 cada um. Se você adquirir 3, eu dou um desconto bom, te dou um livro de graça, né? Então eu te dou 4 livros. Aí você fica com, dependendo do seu edital, com mais de 400 questões, mais as aulas aqui assistidas, né? Eu garanto que aí você vai gabaritar atualidades. Se você vai prestar um concurso, eu dou aula de Direitos Humanos. E os alunos me pediram,
Senhor, por que você não faz igual você faz aquele livro de atualidades, com questões de direitos humanos aí? Eu não coloquei a capinha aqui porque não é aula de direitos humanos. Mas se você quiser, entre em contato comigo, que eu também tenho 100 questões de 2020 a 2023, todas comentadas de direitos humanos, tá? Para concurso com a Polícia Civil de São Paulo, de Minas Gerais, eles cobram muito, né? Cabo em São Paulo, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Isso. O último, que foi o 8, que foi de setembro a dezembro, eu fiz com 130 questões, porque eu tive bastante tempo em dezembro, tive pouca aula, né? O último é o 9, com temas de janeiro a fevereiro, aí já de 2023, todas comentadas. Como é que eu faço, Diogo? Ou entra no Hotmart, tá aí o link, né? Ou é só mandar um WhatsApp para mim, pessoal, né? Todo dia eu vendo 3, 4, aí, né? Para o Brasil inteiro. E tem sido muito legal essa relação, porque as pessoas depois, pô, quando acabar o 10 avisa que eu quero, que eu vou precisar, tal. E eu tenho certeza que tem ajudado, porque as pessoas, é só mandar um zap, 11 99 82 14 13, né? Pessoal do TJ São Paulo, PM, né? Pessoal que vai prestar concurso de direito civil, com direitos humanos. A gente tem essas verdadeiras apostilas comentadas. Hoje eu fiz 4 questões para o livro 10, porque estou com bastante tempo hoje, que eu não tinha, só tinha gravação, passei o dia fazendo as 4 questões, tá? Aí, estourando os 40 minutos, os endereços do Vencendo Concursos, tá? Que eu sugiro que você acesse, né? Não assista só a minha aula, veja que lá tem vários, professor Marcelo, Dorival, não quero esquecer de ninguém, né? O próprio Cris, né? As pessoas de direito que estão excelentes, o Vencendo cresce e atinge concursos, aqueles que são às vezes pequenos e que é da sua cidade e tal. E então eu super recomendo você não só seguir a gente, mas seguir o Vencendo, que vai te ajudar demais com as aulas gratuitas, sem jabá. Jabá quem faz sou eu, tentando vender os meus livrinhos, que é meu ganha-pão, né? Uma vez perguntaram para Cacilda Becker assim, Cacilda Becker, por que você não canta ou faz uma apresentação gratuita? Eu falo, não peça para fazer de graça aquilo que é o que eu sobrevivo, né? Eu ajudo. Se a pessoa comprar mais de um, eu dou de graça. Acho que tem uma mão lava a outra, né? Pessoal, esse era o recado com os 17 temas. Muitos eu vou ter que voltar a falar, né, como eu avisei no começo da aula, na próxima semana. Mas eu estarei firme e forte aqui, junto com você, aí no Vencendo Concursos, tratando dos temas de atualidades. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Faz um comentário, deixa lá um like, que isso é muito importante para a aula ter repercussão positiva aí para o futuro. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.